Graça e paz, amados. Esse é o nosso resumo EBD e nós estamos acompanhando a revista O Perigo das Tentações, as orientações da Palavra de Deus de como resistir e ter uma vida vitoriosa. Estamos na lição número 10, Interpretando erroneamente as Escrituras. Interpretando erroneamente as Escrituras. Nosso texto base é Mateus 4, que fala da tentação de Jesus no deserto. Na aula passada nós vimos a tentação de Satanás contra Jesus para que ele tornasse pedras em pães. Jesus estava ali no deserto, jejuando, orando, e aí Satanás vem e o tenta ali para transformar pedras em pães. E nós vamos para mais uma porção ali da palavra, agora os versos 6 e 7 de Mateus 4, onde Jesus é transportado à cidade santa e é levado ao pináculo do templo, o ponto mais alto. Lá o tentador fala: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em pedra alguma. Jesus lhe respondeu: também está escrito: não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Então, uma das primeiras coisas ali que Satanás tenta fazer é lançar dúvida, Lançar dúvida e desafiar a Jesus, Nós não precisamos ter dúvida daquilo que Deus já se posicionou ao nosso respeito. Jesus sabia quem era em Deus, Deus já havia se posicionado sobre isso. Ali, depois que Jesus ele é batizado, ouve-se uma voz que diz: esse é meu filho amado, em quem me agrado. Mateus 3,17. Então aí está uma lição para nós. Se Deus já se pronunciou sobre o que somos nele, não precisamos dar ouvidos aos que duvidam daquilo que ele falou ao nosso respeito, Jesus falou: nós somos filhos de Deus. Se aceitarmos a Jesus como nosso único Senhor e Salvador, somos filhos de Deus por adoção, Somos amados, somos libertos, temos os nossos pecados apagados, Então nós não precisamos duvidar disso. Não precisamos cair ali naquele conto do inimigo ali, com as mentiras que ele traz a nosso respeito, porque Deus já se posicionou sobre isso. E Jesus sabia quem ele era, em Deus. Então ele incita ali Jesus a se jogar do pináculo, O inimigo não tinha autoridade para atentar contra a vida de Jesus, mas ele incitou a Jesus a atentar contra a sua própria vida, A se jogar ali do pináculo. Satanás ele é limitado, ele até pode nos apresentar a tentação, mas ele não nos obriga a aceitar a tentação, De modo geral, a tentação ela é nos colocada ali como uma coisa que nós podemos aceitar ou não. Vai ali do nosso livre-arbítrio, mas ele vai colocar ali para nós como algo bom, como algo agradável, ou como algo que vai nos trazer alguma coisa boa, Mas é uma tentação e nós não podemos cair na tentação, devemos nos manter firmes e não podemos cair na tentação. Para tentar a Jesus, Satanás usa as Escrituras, Ele cita ali Salmos 91, 11 e 12. Ele fala: se você é filho de Deus, jogue-se daqui, pois Deus dará ordem aos seus anjos, ali para te guardar, nenhum mal vai te acontecer. Ele cita as Escrituras, mas ele cita de uma forma descontextualizada, Ele cita ali de uma forma errônea. De uma forma ali, tentando trazer, tirando do contexto ali a palavra de Deus para fazer a sua própria vontade, Então, nós temos que tomar muito cuidado com essa tentação, De descontextualizar uma porção da palavra de Deus para simplesmente fazer o nosso bel prazer, colocar ali de acordo com as coisas que nós achamos que é certas, mas não são. Nós sabemos que Deus dá ordem sim aos seus anjos, na verdade os anjos só obedecem a Deus e não à vontade de homens, Nós não podemos dar ordem a anjos, Deus é quem dá ordem aos anjos, mas Deus dá ordem conforme a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável, e não simplesmente ao bel prazer do homem para acatar uma vontade humana, Então não é assim, então está desvirtualizando, descontextualizando ali a palavra de Deus. Só que Jesus, ele dá a resposta a Satanás, também baseado nas Escrituras. Ele coloca: está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Então, Jesus ali cita Deuteronômio 6,16. Não ponham à prova o Senhor, o seu Deus, como fizeram em
Massá, né? Então nós não podemos pôr à prova a Deus, né? O que aconteceu em Massá? O povo estava ali no deserto de Massá, né? Já tinha sido ali liberto do Egito, ali da escravidão, estava passando pelo deserto e tinha sede, né? Não tinha água e não tinha sede. E o povo começa ali a murmurar e a colocar Deus à prova, né? Eles falam: está o Senhor no meio de nós ou não? Cadê a água? Mas está Deus no meio de nós? Deus é conosco? E Deus sempre foi com aquele povo, né? Deus é conosco e sempre foi com aquele povo. E eles colocam Deus à prova. Então nós não podemos cair nessa tentação de colocar Deus à prova. Né? Nós não podemos fazer as coisas erradas, fazer as coisas que nós queremos e colocamos em nosso coração, simplesmente pelo fato de sabermos que Deus ele é obrigado a nos guardar ou a nos livrar, porque Deus não é obrigado a fazer nada, né? Ele faz conforme a vontade dele. E nós amamos a Deus pelo que ele é e não por aquilo que ele faz. Né? Então nós não podemos colocar a Deus à prova, nos colocando em situações de risco, acreditando que Deus tem por obrigação de nos salvar, porque Ele não tem, né? Ele nos salva pela sua misericordiosa graça, mas nós não podemos colocar Deus à prova, né? Então devemos tomar muito cuidado com a tentação de interpretar a palavra de Deus de forma errônea, simplesmente para encaixar a uma vontade nossa, e não podemos colocar Deus à prova. Essa foi a nossa aula EBD desse domingo. Que você possa estar conosco no próximo domingo. Que Deus abençoe muito e guarde os nossos corações e nos livre das tentações. Amém? Até o próximo. Deus abençoe. Até mais.